TV Floripa apresenta Vida Inteligente. Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Estamos aqui mais uma vez, nossa quinta-feira com Tomás, para levarmos ao ar essa egrégora, essa magia, no bom sentido, que acontece toda quinta-feira e se posterga por toda semana, por todo sempre, como a gente diz. Antes de eu entrar no meu assunto, eu gostaria de ler uma coisa que eu intuí antes de vir, que eu não vou precisar dar muita explicação e vai servir para mim e para todo mundo. Vocês já ouviram falar do Sócrates, né? Não é o jogador que era do Corinthians nem do São Paulo. Sócrates, aquele grande pensador da minha terra do passado. E tem uma história muito interessante que tem na internet, vocês podem ver, e que eu quero ler e gostaria que vocês prestassem atenção e usassem como a carapuça servindo para todos nós. Um rapaz procurou Sócrates e disse que precisava contar-lhe algo. Sócrates ergueu os olhos do livro que lia e perguntou: "O que você vai me contar? Já passou pelas 3 peneiras?" 3 peneiras? Sim, a primeira peneira é a verdade. O que você quer contar dos outros é um fato. Caso tenha ouvido contar, a coisa deve morrer aí mesmo. Suponhamos, então, que seja verdade. Deve, então, passar pela segunda peneira, a bondade. O que você vai contar é coisa boa? Ajuda a construir ou a destruir o caminho, a fama do próximo? Se o que você quer contar é verdade e é coisa boa, deverá passar pela terceira peneira, a necessidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Pode melhorar o planeta? E arremata Sócrates. Se passar pelas 3 peneiras, conte. Tanto eu, você e seu irmão nos beneficiaremos. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Será apenas uma fofoca a menos para envenenar o ambiente e levar discórdia entre irmãos, colegas do planeta. Devemos ser sempre a estação terminal de qualquer comentário infeliz. Eu não preciso nem comentar isso aqui, né? Pois bem, hoje, quando eu venho para cá para o programa, as pessoas depois falam, dizem que eu sou muito transparente, e eu sou o que eu sou. E como aqui nós somos uma grande família, e eu me sinto bem quando eu estou com vocês, eu vim aqui hoje com vontade de dizer que eu tenho sentido, pode ser apenas impressão minha, claro, né? Eu tenho sentido as pessoas muito frias, as pessoas muito apáticas, as pessoas muito voltadas somente para si. Nós já vimos em filmes de ficções aqueles seres que não riem, que ficam sérios assim, mas você percebe uma espécie de apatia. Eu tenho notado isso, eu posso estar enganado. E eu me sinto mal aqui. Eu falo, o que pode estar havendo com as pessoas? Puxa, é bacana, nós estamos agora numa primavera ensolarada, tempo bom, estamos saudáveis, tudo. E por que será que as pessoas estão apáticas? Você conversa com as pessoas dentro das suas profissões, dentro das suas lojas, aqui dentro da própria TV. Você vai perguntar alguma coisa, as pessoas não sei, é assim, quer dizer, não tem aquele entusiasmo em envolver o assunto, em buscar esse assunto. E esse assunto, esse meu questionamento, parece que tem tudo a ver com o tema do nosso programa de hoje. O tema do nosso programa de hoje é o caminho da... Como é que é? Neutralidade. Da neutralidade, isso aí. Ó. Caminho da neutralidade. Então, tudo isso aqui, nós vamos dissertar. Ele ri, né? Acabamos de fazer o diagnóstico. O diagnóstico, né? Foi. Então tá bom, isso é sempre bom
E o Jorge, o querido irmão Jorge, o querido amigo e irmão, ele sempre diz que tudo que eu falo no começo do programa é sempre o gancho que precisa, vamos dizer, para a gente dar o embalo ao nosso programa. Boa noite, Jorge. Boa noite. Não é o que você fala, é o que você traz, né? É o que eu trago, né? Então, tudo bem, eu sou portador aqui das coisas, né? Que você guarda pensando que vai falar, mas você está trazendo a custa da tua própria vida, né? Não, E eu vê acho que é muito sintomático, porque daí, assim, então, quando você estava... Primeiro, boa noite a todos, né? É que o assunto hoje é muito interessante, né? Então, isso daí estava... Você foi ler o texto do Sócrates, né? Primeiro que é uma abordagem já do ciclo passado, né? Sim. Então, hoje ela já é completamente diferenciada, né? E Sócrates teve seu papel na época que houve a chamada chuva de estrelas na Grécia, e que tinha por função criar um movimento que daí resultaria nisso que nós temos os pés hoje, né? Que se chama Brasil. Mas então, quando você foi ler o texto, tem assim... Então, se servia carapuça para alguém... Serviu para mim mesmo, né? Sem dúvida. Também, né? É claro, né? Sem dúvida. A gente só chama de carapuça aquilo que a gente já experimentou, Não né? tenha dúvida. E uma coisa muito sintomática também é que daí, então, você está falando dessa questão das pessoas estarem frias, estarem apáticas, né? Isso é um prisma, né? As pessoas e o mundo, eles são, e o mundo, as pessoas são, e o mundo é o que é. Né? É o prisma como nós olhamos para essas pessoas é que diz se elas são apáticas ou não, ou frias. E aí quando você foi daí descrever o teu dia a dia para você chegar nessa conclusão, nesse parecer, conclusão, nesse veredito que as Veredito, pessoas isso. são apáticas e frias, você teve que ver, né, Isso. E quando você foi ver, você foi num lugar, né, onde não existe o assunto que a gente está conversando hoje, que é a neutralidade. Como você não estava olhando para a coisa não deu para você sequer teve condições de falar o nome dela. Sim. Que é a neutralidade. Veja só, né, como ela... Para você como essa questão de... E não foi só hoje, não. Tive dificuldade a semana inteira. Não vamos ser muito rígidos contigo, vamos falar só hoje. Eu estou falando aqui. Então, você como essa questão do falar, do viver, do ir onde as coisas estão, do fazer as coisas virem até onde a gente está, do olhar para a coisa e a coisa olhar de volta, isso é físico. E você sabia o assunto do programa de hoje, você que intuiu o programa de hoje, a gente tinha conversado, tinha sugerido, isso é uma coisa que vinha sendo construída já há um tempo, né? Da nossa forma, que você não tem nada de formalizado, né? Mas aí na hora em que você vai falar, né, o assunto do programa, que assim, é o ponto de disparo e todo um processo de compartilhamento de bem-estar com todo mundo que está com a gente aqui hoje, né? Aí você se perde, né, disso porque você teve que ir lá resgatar a tua dor do dia, né? Aí então, se a gente for olhar as 49 camadas do astral, então as últimas se entrelaçam com as camadas mais baixas da mente, né, que é o concretismo. As camadas mais altas da mente concreta do conhecimento se entrelaçam com o abstrato, e daí para cima começa o conhecimento abstrato e a própria divindade. Quando você foi buscar um dia a dia, que você analisou sobre um prisma de dor, um prisma puramente humano, você se deu o prazer hoje de esquecer o teu direito de divino e agir, e se comportar e julgar só como humano, você se desprende do lugar onde você está hoje, da tua responsabilidade como divino, né, que é criar o bem, o bom e o belo, né, e descrever e tornar visível o novo, e se desloca para a parte mais densa do astral, né, onde se analisou as pessoas durante o dia a dia, baseado no mundo que você estava naquele momento. E esse mundo que você estava naquele momento, e a tua opinião sobre as pessoas naquele momento, está tão longe, né, do que está se criando aqui agora, que você não teve condição de voltar. Não teve condição de voltar e esqueceu o nome da coisa. Né? E esquecer o nome da coisa significa que naquele momento você, em hipótese alguma, fisicamente é impossível você estar em contato com a coisa. Então, nesse momento, você não estava em contato com a neutralidade, agora você já está. Agora já, né? Claro, porque trouxe de volta. Né? E não que eu tivesse que te ensinar o caminho, é que você se deu, se permitiu, né, chafurdar. Né? A deusa porca ainda, né? Que era a deusa e achava que era tão divertida aquela confusão humana, aquela coisa toda assim e tal, que é uma analogia para o astral mais denso, né? Você se projetar do mundo átmico para o astral mais denso, para o sofrimento, né? Aí ela se lança, né? E diz, pô, esse negócio aqui é muito massa, né? E fica chafurdando ali e tal. Como não olha mais para si mesmo, ela não olha mais para sua própria natureza, esquece que é um ser divino,
né? E aí ela pensa que ela é o que ela não é, o que ela está, né? Aí os deuses vêm e sacrificam para que daí então, no passado de uma existência para outra, ela tenha a noção de quem ela realmente é, que é o que acontece com todo ser humano. Muito bem. Muito bem, né? Começamos bem, então, o nosso... Se nós não fôssemos seres humanos iguais, eu diria para você assim que isso não se repita. Então, não, Como mas nós não somos, é. Isso aí mostra, e eu sempre tenho autocrítica, coisa que eu não tinha no passado, hoje eu tenho, de mostrar o quão longe, o quão distante eu ainda estou daquilo que eu tenho que chegar, que é a consciência plena. Não está, Grego, me permita discordar. E isso aqui, por exemplo, vejam só, os detalhes, essas coisas, sempre bom trazer à tona, porque hoje não adianta me dizer que fugiu do tema, que não tem nada de fugir do tema. Ontem, por exemplo, Isso se chama movimento retenção. Isso, senhor, vejam só, ontem tive o prazer de receber, e estava sentado onde está o nosso irmão Jorge hoje, o digníssimo governador do estado de Santa Catarina. Um ser humano como qualquer um de nós. Esteve aqui durante 1 hora, falamos sobre a vida dele, sobre as realizações dele. Não falamos de greve, não falamos de coisa ruim, não falamos de absolutamente nada. Então, pois bem, eu achei que tinha feito uma grande coisa, vamos dizer, trazendo Vida Inteligente. E achei não, eu tenho certeza, eu achei. Vamos corrigir. É porque eu trouxe aqui, mostrei para o meu público esse cidadão que dirige o nosso estado, que tem 40 anos de vida pública e, como disse aqui mesmo ontem, nunca teve um caso de nepotismo. Aqui. Pois bem, então eu tive que aguentar depois, no dia seguinte, ontem mesmo, como hoje, depois da entrevista e todas essas coisas, puxa, você levou ele lá, puxa vida, não tinha quem melhor, e não sei o que lá, e puxa, é interessante isso. Vamos lá. É interessante perceber, então, e eu entusiasmado por ter proporcionado isso, por trazer uma emissora comunitária, num programa local, Vida Inteligente, que tem alcance por internet, essas coisas tal. Então, eu achei que tenho certeza que foi uma grande coisa e tive que ficar ouvindo as gracinhas, essas coisas, não por terem falado, mas essas gracinhas, elas não retratam a verdade. Então, hoje, eu me considero aqui um verdadeiro bicho do mato em relação ao meio que eu ando convivendo. Ou eu vou ter que me afastar para ir para algum lugar, longe de seres humanos, passar uma temporada, porque eu estou cada dia mais intolerante, Jorge. Então, essa é a história. A partir de agora, eu só vou dar boa noite para vocês aqui. Nós vamos ter que fazer uns 5 programas para falar de ti. Para falar de mim? Não, mas aí não, vou fazer terapia aqui. Não, terapia, então, tá, vamos entrar no tema de hoje. Então, que é? Não, você já está no tema de hoje desde quando começou a reclamar, né? O caminho da neutralidade. Boa. Viu? Você gostou, né? Eu já estou no meu eixo aqui de novo. Esse negócio aqui é uma terapia, né? E tem gente de São Paulo, as minhas amigas psicólogas, né? A Helena, a Maria Delice, estão aí analisando depois do programa, sempre ficam mandando os e-mails com o meu, como é que se diz, diagnóstico. Isso ali. É muito bom. Então vai lá, a palavra é sua. Então tá bom. Só, primeira colocação, né? Assim, se vai se afastar de todos os seres humanos, assim, já não tem mais para onde ir, Grego. Não tem mais jeito, né? E também não tem isso assim de se olhar as pessoas e ver nas pessoas imperfeição, porque se você se retirar e ir lá para Matatu, Araracanga, ou ir para Morebe, ou ir para onde, bom, não existe lugar mais sagrado, mas Matatu, Araracanga, ou Morebe, ou para onde você queira ir, e você deve achar que você é um asceta perfeito e acabado, um duíja, né? Longe disso. Não, supondo, né? Longe disso, não. Né? A gente está aqui para isso. Isolamento, não que... A gente está aqui para isso. E aí você chegar na condição de equilibrar o sistema glandular e você não vai adiantar nada. Por quê? Porque você saiu daqui porque tinha uma criatura, um ser humano que estava te incomodando. Você vai estar lá, né? E aí lá você vai entender, né, que você, na verdade, falhou porque você abriu mão da tua responsabilidade de fazer aquela pessoa melhorar. Não existe mais caminho individual para a evolução. Não existe. Se existiu algum dia, né, isso foi antes do que aconteceu a partir de 1800. Entende? Então, hoje, ou todo mundo evolui, ou ninguém evolui.
Alguns podem achar que são melhores do que outros, mas hoje já não existe mais uma pessoa, outra pessoa. Existe o gênero humano, né? E ou o gênero humano vai ou ninguém vai. Entende? Aí quando se diz assim, não, aquela pessoa está fria, aquela está apática, não. Meu Deus, que sou eu, que está naquela pessoa, está apático. Aí tem que ver, ela está apática por quê? Para quê? Ou é o meu filtro que está muito rigoroso, ou eu tenho medo disso e eu projeto naquela pessoa aquilo que eu não quero resolver. E se não for nada disso e realmente aquela pessoa tiver, o que é? É uma pessoa que está dando a vida, está usando uma existência inteira para trazer à tona a apatia, que é uma coisa que tem que ser resolvida. Aí você, primeira obrigação é olhar aquela apatia com os olhos de quem? De quem entende, não a pessoa, entende a apatia, entende a origem da apatia, e a apatia, eu estou te olhando. A partir de agora ela já não é mais a mesma coisa. Essa é a tua obrigação. Quando você diz, não, aquela pessoa está apática e critica ou julga, criticar não é o termo, julga. Sim, julga, é um julgamento. E o poder de julgar não é um direito, é o poder de julgar, é um poder que tem que tem que ser exercido com muito critério, porque ele é o máximo do poder dado a um ser humano, ainda mais quando eu verbalizo esse julgamento. Quando você julga, você está abrindo mão, né, de resolver aquilo. Não aquela criatura, mas aquilo que está se manifestando naquela criatura e aquilo que está vivendo às custas daquela criatura humana e aquilo que aquela criatura humana espera que você, com os olhos que ela ainda não tem, entenda e resolva. Em resolvendo nela, vai resolver também, você sabe por quê? Porque assim, agora há pouco você não quis lembrar o nome da neutralidade? Foi. E lembrou? Não. Não. E como é que você sabe o nome daquilo que está naquela pessoa? Apatia. Por quê? Porque ela também está em você. Ah, com certeza. Então, né? Quando eu digo você, por exemplo, você, eu, cada um de nós que está aqui junto, porque esse encontro que a gente faz aqui hoje é um encontro entre visíveis e invisíveis. Então, para Isso é vocês verdade. que estão em casa, vocês são os invisíveis, né? E para nós somos invisíveis para vocês. E existe aqui os invisíveis reais, assim como existem os visíveis. Então, a gente está fazendo aqui um encontro de um grão conselho humano, né? Então, a gente está aqui tentando resolver a coisa humana em si. Sempre que você vê um defeito em alguém, é porque aquele defeito está em você também. Senão Com você toda não, certeza. você não saberia Somos o nome. espelhos um do outro, né? Nem só. Porque às vezes o que há no outro ainda não há em mim. Ou o contrário. E Mas para que vice-versa. eu consiga identificar aquilo que está no outro ser humano, aquilo tem que também estar em mim, porque eu sei os sintomas, eu consigo dizer o que é e eu digo o nome. Então aquilo me incomoda não porque está, porque se aquela pessoa está de um jeito. Eu disse, pô, aquela pessoa está de um jeito, não sei que nome que é, mas era um jeito estranho. Aquilo ainda não está em mim, porque eu não sei nem que nome tem. Vai ser, puxa, aquela pessoa ali está com um ódio. Você já nominou. É porque em você está o dom da ira, né? E que se manifesta seu bel prazer. E aí você fica como se fosse um eletrocardiograma. Se diverte? Não. Se diverte? Não. Odeia, ama. Odeia, ama. Odeia, ama. E a vida acabou e começa de novo. Perdeu uma existência. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. E por isso que eu acho assim, que a coisa mística, né? O grande segredo do que a gente tem feito aqui, né? É exatamente o que você traz, né? Para resolver. E às vezes nem é teu. Mas a vida, a lei, ela se organiza, ela se engendra, né? Dentro da mecânica cósmica, né? Dentro da mecânica quântica, aquibelina, da mecânica universal, ela se engenha de tal maneira que as coisas vão se entrelaçando e ganhando vida e pegando assim, é como se você estivesse passando e a coisa te pega pela mão e pede assim, me leve e me exponha, né? Porque em ela vindo para cá e em ela sendo exposta, não é eu e você que estamos conversando num boteco, supondo que a gente conversasse num boteco, é eu e você conversando com um objetivo, compartilhando com um grande conselho do gênero humano. Quer dizer assim, nada exposto aqui jamais vai ser a mesma coisa, né? Então, tudo é bem-vindo. É isso, e é um aprendizado para todos nós, né? Que estamos aqui vendo. Para todos nós que estamos nós aqui e todos nós que estamos aí onde a gente não consegue ver. Não tem a menor dúvida. Eu procurei, quando atendendo o pedido, a sugestão da nossa querida irmã, A nossa querida irmã, Rosiclé, exatamente, né? citar o nome.
eu fui procurar para ver o que era essa tal da neutralidade, né? E sabe que eu tive uma dificuldade incrível de achar. Você lembra que até eu troquei um e-mail com você pedindo que você fizesse uma sinopse. E quando eu pedi, imediatamente em seguida eu te mandei. Sim, eu nunca faço. Eu te mandei a coisa pronta já, né? Aconteceu. Sabe por quê? É porque, assim, e isso é um processo muito interessante, porque quando você faz a pergunta sobre alguma coisa, você dispara um processo para que aquilo daquela coisa que quer ser visto se manifeste. Quando você faz a Isso. pergunta, aí a resposta vem. Qual resposta? A resposta que quer ser entendida. O resto da resposta, o complemento, vem na segunda pergunta. Sim. Então, você sempre pergunta e eu nunca respondo. Não, exatamente. Eu E veio, sei. logo em seguida já Eu sei estava que não lá. respondo. Estava lá É porque daí mastigadinho. não é a minha resposta, né? Estava É a tua, mastigadinho. né? E daí não é alguma coisa de, não, vamos falar disso, daquilo. Aí o que vai ser falado é o que quer ser falado. Então eu sinto isso aqui, por exemplo, essa neutralidade, e eu não tenho o entendimento dessa neutralidade como nós vamos conversar hoje. Não tenho e digo aqui ao vivo, na frente das câmeras. Agora, neutralidade e apatia, eu sinto uma correlação nisso aqui, quer dizer, o cara que é neutro, ele seria, em outras palavras, apático. Porque, pô, você está aí e não tem a história, eu posso contar então eu vou te contar aquela historinha do Sufi, né? Do mestre Sufi, eu contei a semana retrasada aqui ou não? Qual? Que alguém dizia, entrou alguém lá no templo Sufi e começou a jogar intempéries para cima do mestre. Falou de tudo, xingou ele tudo quanto é nome e tal, ficou meia hora falando e levantou-se e foi embora. E o mestre não esboçou nenhuma reação, né? Um discípulo ficou estarrecido com tudo aquilo, do que o homem falou lá dentro para o mestre, e o mestre não tomou nenhuma iniciativa, e falou, como é que o senhor conseguiu fazer isso? Ficar impassível, ficar neutro perante tudo isso aqui que o visitante lhe falou, vociferou. Ele disse, quando alguém lhe traz um presente e você não o recebe, de quem que é o presente? É de quem o trouxe. E foi assim a lição, né, que ele deu. E essa Viu que você usou o termo vociferou, né? Então ainda Exatamente. tem coisa, tem coisa aí, Mas né? tem, ué. Não adianta dar uma de santinho aqui, não, que vai dizer que não tem. E outra coisa que daí isso não é história, isso é um caos, né? Porque quando Claro. porque todo mundo assim, quando acha que tem uma grande sacada, fala assim, não, quem disse isso foi o mestre Sufi, né? Mas se procedesse, daí a história tinha se apresentado, né? Então isso é um caos, não é uma história real. Não, eu que não soube contar, porque isso aí tá Não, bonitinho ali. Se eu eu sei. fosse ler que nem eu li o Sócrates aqui, né? Aí sairia do jeito que tinha que sair, mas não estava previsto, então saiu. Então, vamos falar de Isso se neutralidade. chama de movimento de retenção, né? É que quando o conhecimento que deu origem aos sufis e às outras escolas ditas iniciáticas, esotéricas, secretas, discretas, quaisquer que sejam, elas tinham um esforço, né, humano para entender o divino. Agora não. Agora é o encontro divino se entendendo com o humano. Então, isso que está citado nesse caos, né, nessa história sobre o sufi, tem um nome que chama movimento de retenção. Né? É quando, então, o resumo seria, quando você olha para aquela coisa fica com você. Né? Não, mas do caso do Sufi aí. Pois é, ele não olhou para a coisa em si. Sim, exatamente. Não ficou, levou quem tinha trazido, né? Exatamente. Então, e geralmente é quem gera alimenta, né? Por isso que diz às vezes que o feitiço se volta contra o próprio feiticeiro, né? Sim. Geralmente acontece, na maior parte das vezes, sem que ele tenha tido o efeito desejado, porque a criatura ela é criada, e aí usando o verbo, quem afeta a questão da mágica, né? Ele manda com uma determinada função, sempre tem que usar vaius, coisas assim, usar o vento. E na maior parte das vezes, isso só acontece se você olhar para essa coisa, né? Como daí quem está sendo objeto da intenção do mágico, né? Ele sequer vai ligar para isso, né? A coisa faz a volta e vem, só que é o seguinte, ela vem aborrecida, porque ela não conseguiu se alimentar do destino, né? Aí ela vem e cobra o dobro do peso de quem gerou. Interessante. É assim que funciona. O que é a neutralidade? Ou então, primeiro, uma coisa assim que tem que ser dito, né? E que é muito importante, neutralidade, nada tem a ver com apatia, grego. Tá. Nada tem a ver com apatia. Tem uma coisa que se chama inércia passiva, né? Que esse é um estado da própria divindade, é um estado átmico, é o estado da agartha,
né? Inércia passiva. Inércia passiva. Defina a inércia passiva. Inércia passiva é um estado de consciência e contemplação. Tá. Consciência e contemplação. É diferente da apatia, que seria um estado de inconsciência e inação ou inanição. Perfeito, tá? perfeito. Agora Só que sim. veja que a neutralidade, ela está fora a neutralidade está inclusive fora da inércia passiva. Entende? A neutralidade, ela é uma coisa assim tão fantástica. Bom, muito bem. Só para você ter uma ideia do que é a neutralidade, o conceito da neutralidade está ligado a um lugar, a um estado chamado oitavo sistema. Caramba. Oitavo sistema de evolução. E nós estamos no quarto sistema de evolução. Sim. Em determinado momento, aí a neutralidade ela foi quebrada, ela se parte em polaridade. O Jeová se transforma em Yod, Hev ou Rav. O Adam Kadmon se transforma em Adam Hev. Zain se transforma em Ziat, se crucifica, né, na humanidade. Há a polarização. O quinto planetário, né, buscando um atalho para a evolução humana, ele se rebela e os três irmãos seguintes do quinto, né, que seriam Micael, Uriel e Rafael, ou, vamos falar aqui, já não tinha falado ainda, o equivalente oculto deles hoje no gênero humano ou na Terra, que seriam Aquibel, Achim e Belói, que é a tríade que de mais excelsa existe hoje coordenando os destinos humanos. Ela tem que dar embate a esse não cósmico, para ver onde inicia o conceito de neutralidade. Esse embate dessa tríade, né, contra o quinto planetário é Sat-Ur-As, ou Saturno, Ur-As, né, Ur-Nats, que é Urano, ou Sat-Anas, que é o que se diz que é o conceito de diabo, que na verdade é Lúcifer, que é o portador da luz, que é o quinto planetário, e que não existe inferno nessa confusão toda que as igrejas inventam para subjugar a humanidade. Então, esse embate cósmico, né, é que causa essa polarização, e aí, quando ocorre a polarização, a neutralidade, ela deixa de existir. Só que quem dá combate ao não, né, cósmico, né, é exatamente o sexto planetário, Aquibel, o sétimo Achim e o oitavo, que é Belói. E o oitavo, né, é a própria região, é a própria origem da neutralidade. Isso tudo se lança, né, para tentar resolver a coisa humana. E a gente fala assim, mas a neutralidade então é uma coisa abstrata, a queda do quinto planetário é uma coisa abstrata, isso é só teoria, isso é coisa da cabeça de vocês, isso é coisa de filosofia. Não, existe fisicamente, existe o Cruzeiro do Sul, todo mundo sabe onde é que é o Cruzeiro do Sul, né? Aquela constelação que tem, que é a cruz, que é o símbolo do Brasil, que está no céu. Inclusive o céu que a gente vê hoje, ele nada tem a ver com o céu verdadeiro, né? Mas isso logo aí todo mundo vai ver. Aí, próximo da constelação do Cruzeiro do Sul, existia a constelação de Ziat, que já era a projeção de Zain. Quando ocorre a queda, o quinto planetário se lança, né, no sistema planetário terrestre, né, que é a queda dos anjos, e aconteceu realmente. Ele se lança e diz que quando o dragão caiu, né, ele caiu e apagou 22 estrelas com a sua cauda. É uma maneira oculta que se tem para descrever a queda do quinto, porque ele traz 22 hierarquias, 22 devas dessa região. Nós estamos falando aqui fisicamente do lugar onde houve a queda dos anjos, né? A constelação de Ziat, próximo ao Cruzeiro do Sul, né? E que depois aí, então, essas 22 devas principais caem para a face da Terra, para o sistema planetário terrestre, onde se diz que o Supremo Arquiteto caminha de globo em globo até completar a sua evolução, né? E o justo e perfeito não é aquele que é bom nem o que é mau, é o que é neutro. Então se fala assim, então tem algumas ordens que falam assim, tudo justo e perfeito, só que se fala sem nem saber o que é. E o justo e perfeito é a neutralidade, é o equilíbrio perfeito. E o equilíbrio perfeito é a oitava coisa, é o oitavo sistema de evolução, né? É Belói,
né? Então, quando o dragão celeste cai e com sua cauda arrasta 22 devas e a sua hierarquia, os 22 devas são 14 sibilas e 8 yocanãs ou arautos, que daí eles vêm, mesmo caídos, eles vêm com função de auxiliar a humanidade. E por exemplo, quando você cita um Sócrates ou uns outros que não precisa citar, eles são expressões dessas 22 estrelas que caíram. Por conta de ter sido arrancada a vida, né, a essência dessa região, e ela se projetar no sistema terrestre, nessa região fica alguma coisa escura, inerte, sem vida, ou um saco de carvão. Fisicamente, a gente pode dizer em que época, onde que aconteceu. Então, nós não estamos aqui teorizando. Nós estamos falando de realidade. Nesse momento, então, a neutralidade, ela se reparte em polaridade para quê? Para evoluir, para dar cabo da evolução, porque um dos filhos, o quinto, opta por um atalho. E aí, então, todo o processo começa, né? E aí, todo esse processo cósmico, ele se projeta no ser humano. De que maneira? Nisso que a gente conversou antes, quando estava fazendo a introdução. Isso é a neutralidade. A neutralidade, ela é o próprio fim da evolução dos sistemas planetários. Ela é a origem antes da polarização, antes de existir o pai e mãe cósmico, antes de polarizar em Forrat Kundalini, antes disso criar o conceito de homem e mulher, antes de criar Agnisvata e Vaishali, antes disso eu tenho o quê? A polaridade, né? Em uma coisa só, chamada neutralidade. E o que que é? É o todo. Deus tem nome? Tem. Neutralidade. Tá, o tema do nosso... Veja que não tem nada a ver com a apatia. Tá, o tema do nosso assunto hoje, o assunto hoje é o caminho da neutralidade. Qual é o caminho da neutralidade? Explicamos o que é neutralidade. Você falou de cima para baixo, agora... Explicamos o que é neutralidade? Sim. Sim. Acho difícil, de primeira mão, você achar que todo mundo decorou, todo mundo já sabe o que é neutralidade. Claro que não. Então, repetimos. Neutralidade, ela não é um estado humano. Então, você não consegue... Eu estou neutro humanamente. A neutralidade é um estado geral das coisas, né, cósmicas. É o equilíbrio que antecede a própria polarização de bem e mal. Tanto é que o fato de você ser completamente bom, isso é um desvio da neutralidade. O fato de você ser completamente mal é um desvio da neutralidade. Então, o neutro, a neutralidade, é aquilo que é a união do bom e do mal. Isso é neutralidade. Equilíbrio? Não. Não. O equilíbrio seria uma condição para você começar a entender a neutralidade. O neutro é aquele assim, não, eu estou em equilíbrio porque eu sou bom. Pode estar com equilíbrio porque é bom, mas não está na neutralidade. A neutralidade, ela está acima desse conceito. Entende? Aí, então, o ser neutro é você conseguir o equilíbrio perfeito enquanto ser humano e o equilíbrio perfeito enquanto divino. Isso é a neutralidade. Os reflexos da neutralidade, obviamente, fazem parte do dia a dia. Por exemplo, então, se sabe que uma das pétalas do cardíaco, uma das fases da yoga do cardíaco, que é lá a primeira, que se chama casina, é a pacificação do astral com o uso do mental. É uma coisa muito interessante que a primeira pétala do cardíaco com relação a pacificar o astral é também a primeira pétala do Vibhuti com relação a pacificar o astral. E veja que o Vibhuti só aparece, que é o oitavo chakra, quando o homem já está um adepto perfeito e realizado. E ainda assim ele tem que pacificar o astral. Por quê? Porque não é só eu olhar para aquela pessoa e falar assim, não, ele não está apático. Ou eu então olhar para o universo e achar que eu sei o que acontece. Né? Isso não é você atingir a neutralidade. Né? Isso não é você pacificar o astral. Você tem que pacificar e depois transformar o astral. Aí quando você transformar o astral, né, que é onde reside tudo isso que tem que ser harmonizado do ponto de vista humano, você vai procurar um conceito negativo e você não vai saber a palavra. Por quê? Porque ele não está mais lá. Isso então que a gente conversou de início, que se você se afasta de um problema, o problema ainda persiste. Você pode estar bem, você pode estar feliz. Lembra que a gente conversou outro dia sobre a diferença entre você ser feliz, ser alegre e ser bem-aventurado? Sim. Né? O feliz é quando eu satisfaço um desejo, eu satisfizo um devato elemental qualquer. O alegre é um estado de ser, eu fico alegre sem razão nenhuma, ou por uma razão oculta ou não visível.
E o bem-aventurado, o estado de bem-aventurança, é você permanentemente estar, né, nesse estado de maneira irreversível. Alegre você pode deixar de ficar. Feliz você deixa de ficar daqui a alguns instantes, quando o teu elemental estiver com fome de novo. Mas um estado de bem-aventurança, esse é imutável. Então, se você estiver em determinado lugar, você pode estar alegre, ou feliz, ou tranquilo, satisfeito, ou em paz, não é? Mas você não está neutro. Por quê? Porque a tua neutralidade depende daquele que você deixou em determinado lugar. Entende? Então, para que você busque o caminho da neutralidade, a gente conversou aqui então, não me lembro quando que a gente conversou, mas então eu tenho o caminho da Mahayana, que é a grande barca que eu vou pegar e vou ajudar a humanidade inteira, e eu junto. Tem a Hinayana, que é a pequena barca, onde eu esqueço a humanidade, eu vou procurar evoluir, quando eu estiver bem, eu vou ajudar a humanidade. Deixa de lado a Hinayana, deixa de lado a Mahayana, você tem um caminho do meio, e é o caminho da neutralidade, é o Vajrayana, VAJRA, o caminho da instantaneidade, o caminho do raio. O que acontece? Você tem que evoluir você e a humanidade junto, porque agora é o seguinte, ou é todo mundo em um caminho ou não tem caminho a seguir, porque você vai estar sempre pronto, sempre ligado, sempre içado, né, ancorado naquilo o qual você fugiu, ou naquilo do qual você fugiu. Caminho do meio e neutralidade é a mesma coisa? Seria a mesma coisa? O caminho do meio é o caminho que te leva à neutralidade. O caminho do meio é o caminho que leva à neutralidade. Exatamente. E aquilo é aquele caminho onde você não se preocupa nem só com todos, nem só com você. É com todos em você e com você em todos. Aí então, quando alguém errar, a gente já falou, eu digo, meu Deus, né, errou naquele ser humano. Por quê? Porque aquele ser humano sou eu. Não tem como. Não tem, assim, a neutralidade, ela é um estado, né, de gênero. A neutralidade só é obtida quando o gênero humano estiver neutro. Nenhum ser humano consegue atingir a neutralidade sozinho. Não existe isso. Por quê? Porque a própria pluralidade, a própria evolução na multiplicidade, ela está se fazendo por conta da polarização. E a polarização aconteceu quando se criou o conceito de bem e mal. Então, o que é o bem e mal? Então, o quinto planetário disse assim, não, eu não vou interferir na criação do gênero humano nesse instante. Eu prefiro cair fora. Se projeta com toda a sua hierarquia e tem a queda dos anjos. Aí, o que acontece? Ele cai e ele é o mal, mas nele, enquanto mal, está o bem. Qual é o bem? O bem de desejar um atalho para a humanidade. Aí a humanidade, interpretando essa questão de bem e mal, cria uma polarização, uma interpretação humana e diz, não, o mal é mal, né? E o bem é que é o bom. Então associou, né, bem com bom e mal com mal, mal com L e mal com U. Né? E aí, não, então isso é mal, isso é bom, isso é bem, isso não é. Em fazendo isso, criou um caminho, né, que distancia cada vez mais do caminho da neutralidade. Daí eu digo assim, aquele erra, aquele está certo, eu julgo esse, eu julgo aquele, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, é a individualidade, né? É a egoidade, né? É a alma de cada um, achando que em si é um mundo independente. Não é. Quando, na verdade, o que acontece é que essa camada que foi criada pela humanidade, desde quando ela se separou, né? Desde quando, por assim, Agnisvati e Barishads interviram para criar lá do lemuriano para frente, a separação do sexo, essa coisa toda. Então, o que acontece? Se cria uma camada, se cria uma vivência, né, não de acordo com a lei no plano astral, que é o que a gente chama de egrégora, e isso é que tem que ser sublimado. A gente não tem que combater o mal. Quem combate o mal, na melhor das hipóteses, vai ser tão forte, né, ou mais forte que o mal. Se você é mais forte que o mal, né, você é superior ao mal. Se você é superior ao mal, para ser superior a alguma coisa, você tem que estar no plano dele. Não se combate o mal. Se sublima o mal. Porque para combater eu tenho que ir lá. Para sublimar eu sublimo daqui. E para combater eu tenho que usar o baço, eu tenho que usar a vitalidade, eu tenho que pegar em armas. Né? E para sublimar eu olho e eu ordeno e eu sublimo. É a diferença entre o humano e o divino. Então, o que tem que se fazer para buscar o tão desejado equilíbrio, aquela tão desejada paz, o nirvana, né, o samadhi, que assim, aquilo que todo mundo busca com maior ou menor intensidade. Não, eu pensei,
Nirvana para mim é o estar com todas as contas pagas numa casa grande, na beira do lago. O Nirvana para mim eu consegui ajudar. Cada um tem uma noção do que é aquele mundo de bem-aventurança. E ninguém tem a noção do que é o Nirvana verdadeiro. Ninguém. E por quê? Porque aí nesse caso entra a questão das religiões, porque cada religião incutiu em uma fatia de seres humanos o que seria o desejável. Você morre, depois você vai ficar bem, calma que você vai ficar bem agora quando você está vivo mesmo, me dá uma coisa que eu te ajudo, né? Você não entende a palavra de Deus, mas fala comigo que eu traduzo para ele. Então, se criou uma série de confusões, onde o ser humano projeta fora de si mesmo, ou busca fora de si mesmo, né? Uma coisa que está nele. Inclusive, assim, grego, a Arca da Aliança, né, que tem toda essa tradição oculta com relação à Arca da Aliança, na Arca, né, está realmente a aliança entre o humano e o divino. Só que a Arca, ela tem em si, ela guarda o que de bom, o que de mais puro existe no gênero humano. E o que de mais puro existe no gênero humano está em cada um ser humano. Então, a Arca, ela está dentro de cada um ser humano. Só que onde é que está a chave? Dentro do ser humano também. Óbvio, em cima da Arca. Né? Só que ninguém olha. Né? Ninguém olha por quê? Porque sempre o outro é mais perfeito, o outro é desejável, Deus está longe, aquele monge que é melhor que eu. Ou eu não consigo, eu sou incapaz de buscar isso. E aí vai. Só que daí quem está se manifestando, por isso que a gente tem que, daí, quando acontece essa manifestação humana, a gente tem que entender e ter muita paciência, porque assim, não é o ser humano se manifestando, porque o ser humano, ao se manifestar conscientemente, ele é a própria divindade falando. Aí ele julga, aí ele profere o verbo, daí ele cria conscientemente. Quando há uma dor se manifestando, quando há um erro se manifestando, é o erro se manifestando e a dor se manifestando. E o que é o erro, a dor, né? O sofrimento, o amor, a paixão, essas coisas assim? É um conglomerado de seres não resolvidos que em você se instala, de você se alimenta e se exterioriza através de você, esperando que tenha movimento de retenção com o teu entorno. Para quê? Para que ele consiga continuar vivendo. Primeiro, então, desculpa, pode continuar. Essa que é a interpretação, a primeira, se quer realmente chegar a um caminho que leve ao caminho da neutralidade, é buscar primeiro a neutralidade humana, a pacificação do astral, transformar o astral em consciência pura, ensinar a ser dono da própria vida, senhor dos seres que você cria, para daí então você estar em uma condição de olhar para o que de real existe e aí então descobrir e se colocar em marcha a caminho da neutralidade. Aí sim, porque agora está todo mundo atolado. É isso que eu ia perguntar. Qual seria a filosofia hoje, dessa uma filosofia humana, mais próxima de você olhar o início do caminho da neutralidade, ou o caminho do meio que leva à neutralidade? Que a gente sempre indica aqui, ou algum livro, ou alguma leitura. A gente indica livro porque as pessoas, para dar uma âncora, para que as pessoas tenham onde se conectar. Mas o que se conversa aqui não tem um livro específico? Não, claro que não, mas para se aumentar o entendimento disso... Eu entendi a tua pergunta. Veja como é que é uma coisa interessante de se responder. Então, você teve pai e mãe, que por sua vez tiveram pai e mãe, e por sua vez tiveram pai e mãe, e pai e mãe. Por aí vai. Até o início da primeira gênese humana, sim. Ou você não estaria aqui. Então, quem é você, grego? Eu sou todos. Exatamente. Quem sou eu? Quem somos nós? Quem é cada um de vocês? Cada um de vocês, cada um de nós que está aqui, nós somos um conglomerado, né, representado por uma questão de mecânica cósmica e de economia da lei em um único ser. Em vez de pegar e fazer existir 10 milhões de seres humanos que sofreram em 300 mil existências para trás, eu faço o quê? Dá todo esse negócio aí para o grego carregar, que ele dá conta. Isso é a mecânica da economia da lei. Aí, se você é isso tudo, se você é estes todos, se todos os valores deles estão em você, se todas as expectativas da lei estão em você, se todas as dores deles estão em você, se todas as dores humanas se projetam em você, se toda a esperança da divindade se projeta em você, se toda a esperança dos seres invisíveis se projeta em você, se toda a esperança dos Iocanãs, do Ijos, da Aranes, e todos se projetam, se a esperança da própria tríade, Aquibel, Axim, Belói, se projeta em você, como em qualquer um de nós, como é que eu posso dizer para você qual é que é o caminho que você tem que seguir?
Não posso por quê? Porque não existe um caminho para você, né? A não ser aquele que você mesmo vai escolher. Porque para você andar um passo hoje, você tem que resolver você. E resolver você é resolver uma fatia do gênero humano. Então nós carregamos hoje, nós caminhamos hoje na face da Terra carregando toda uma fatia da humanidade que já existiu. Nós temos que nos ver como uma pirâmide de cabeça para baixo, onde nós somos responsáveis por toda uma fatia de tudo que existe de invisível gerado por toda a humanidade que já esteve em função. Como é que tem uma forma para você? Não tem. Então, qual é que é a melhor filosofia hoje? Não podemos dizer. Existe a melhor filosofia para mim, mas porque eu acho que é a melhor. Se eu falar para você qual é que eu acho que é a melhor, é o meu melhor, não é o teu. Agora, eu posso dizer para você o seguinte, isso dá para dizer para qualquer ser humano. A melhor filosofia, ou uma boa filosofia, é aquela que não diz que pode fazer nada por você. Ela não serve de interlocutor para você, para ninguém. Ela não tem o código de linguagem para falar com Deus nenhum. Não tem o código de linguagem para falar com nenhum ser invisível. Não tem poder para fazer nada que você não possa. E diz para você, faze por ti que eu te ajudarei. Né? Ou, surge-te, âmbula, levanta-te e anda. Quer dizer, te vira, Exatamente. meu filho. Né? Por quê? Porque o que você é de especializado, ninguém mais consegue resolver. E se alguém for te ajudar, né, o máximo que vai acontecer é a mistura de dois elementos kármicos. Né? E não vai acontecer nada. Só vai aumentar a carga de quem vier depois. Né? E a expectativa da lei é que nós resolvamos de vez essa coisa. Por quê? Porque agora é a hora, porque nunca foi dado tanta consciência, nunca foi dado tanto poder, nunca foi criada uma abrangência cósmica tal como a que tem agora. E ou se resolve agora, ou não vai se resolver nunca mais. Como a hipótese de não se resolver nunca mais, ela não mais existe, porque o não cósmico que eu citei agora, ele já não existe mais, obrigatoriamente isso tem que ser visto como uma decorrência no reflexo humano. Né? Então, todos nós vamos encontrar o nosso caminho. Primeiro pacificar o astral, depois o equilíbrio, e depois a neutralidade humana, e depois a neutralidade cósmica, porque é a nossa obrigação, é o nosso único caminho. Você falou, nesses 4 anos que nós estamos juntos aqui, pelo menos agora, né? Recentemente. E algumas pessoas que nos acompanham na rua e nos interpelam, você já disse aqui algumas vezes, que não se preocupassem, não seria esse o termo? Não se preocupassem aquelas pessoas que não entendem algumas coisas que nós falamos aqui. Que isso permanecia nelas e que manifestar-se-ia no momento exato. Então, como eu já lhe disse que eu sinto uns anseios do lado de lá da Câmara, né? Então, seria muito oportuno agora você dar uma explicação quanto a isso, porque tem gente se questionando, se perguntando exatamente sobre isso que você falou. Claro, você acabou de dizer isso tudo, você até respondeu, mas agora é uma pergunta mais direta para que possa... possa... vai perguntar. Isso aí, você já sabe, então pode responder. Eu devolvo uma pergunta para vocês, né? Isso aí. Se o compreender, né, com o lado esquerdo do cérebro, se o entender mentalmente e assimilar, né, e criar imagens para o que a gente fala aqui fosse determinante, e se o não compreender fosse uma razão, né, para vocês colocarem de lado, então por que vocês continuam assistindo? Boa! Que força é essa que move vocês, que nos move a permanecer em um caminho o qual a gente não compreende? Que força é essa que se sobrepõe à minha lógica e à minha vontade de dizer não, e à minha vontade de dormir, ou à minha vontade de ver a novela que passa nesse horário, sei lá, que cria novas frases, novas palavras, passa né? Novela agora? Passa, né? Passa, horário nobre agora. Então, que força é essa? Que prazer é esse que vocês estão tendo nesse momento, que não é o prazer de, então, assistir um filme violento, ou um filme de amor, ou beber, ou dormir? Que prazer refinado é esse? A isso eu respondo. Isso é o prazer de contemplar a sua própria face. Vocês estão contemplando e ouvindo aquilo que todos vocês já sabem,
e que não tem relevância nenhuma traduzir, mas é o caminho de casa, é o som de casa, é o ter contato com a nossa própria casa, né? Isso é o que a gente faz aqui. E é tão agradável, e é tão inexplicável, né? Mas ao mesmo tempo é tão diferente que é impossível de deixar de ter contato, né? Essa é a razão que move vocês a assistirem e que nos move a vir aqui. E a gente traduz aqui, né, de uma maneira infantil, mas infantil em termos de equilíbrio de timo e não de infantil em termos de impúbere, que isso que acontece aqui é uma coisa agradável. Total, é uma alegria, é uma festa, é uma confraternização. E o que eu falei agora, porque a gente está aqui em um conselho do gênero humano, é exatamente isso, porque se pegar os seres humanos que estão aqui, e mais vocês, e o que de invisível nos assiste, boa parte da existência do gênero humano, através das idades, tem impacto com o que acontece aqui. E aí vem a pergunta, e é preciso entender com a mente concreta? É preciso entender cada nome que é dito aqui? Não. Foi na outra semana, eu estava conversando com um senhor, Debem, acho que é Luiz Gonzaga Debem. Doutor Debem, não me lembro exatamente o seu nome, desculpe. É o da UFSC? Não, não. ele tem um escritório perto onde eu trabalho, sim, né? Tá. E a gente sempre conversa e... OAB. E a pessoa assim, muito afável, assim, uma pessoa agradabilíssima. E ele fala então que daí ele assiste junto com a esposa dele. E que daí às vezes quando assim, pô, mas eu não entendo o que é falado ali, mas eu fico, né? E outra pergunta assim, será que tem algum papel ali, assim, alguma coisa que daí o pessoal lê? Não tem, né? E, assim, e como é que aquele cara, né, e aquele outro cara conseguem pegar e lembrar de todas aquelas coisas? A gente não lembra. Essa que é a grande diferença, né? O que se fala aqui, né, o que se comenta aqui, é a coisa em si, sem ter que ter mantido em nenhum lado esquerdo do cérebro, não é conhecimento acadêmico, né? O que se faz aqui é traduzir o abstrato ou deixar que o abstrato se traduza para quê? Para o nosso deleite, né? Isso que acontece. E aí, isso que acontece aqui, isso é uma amostra da neutralidade. Porque se cria uma ambiência aqui que é completamente distinta de qualquer fase do dia a dia, de qualquer dia que vem até a próxima quinzena, e em uma espiral ascendente, transformadora, por quê? Porque é o próprio invisível cósmico se manifestando através disso que a gente chama de diversão. Isso é neutralidade. Uma outra coisa que é importante falar é que a neutralidade, ou o equilíbrio, que é o princípio para a neutralidade, ele é atingido quando eu tenho o equilíbrio entre o amor e a sabedoria, ou entre o coração e o intelecto. E nós conversamos aqui um outro dia, não sei qual, que tem um único lugar no corpo humano, né, onde eu tenho o intelecto, né, e o amor unidos, né? E qual é esse lugar? Provinha hoje. É o timo ou não? É o timo. Viu? Passei. Ela timo. Então, no timo por quê? Porque a gente pensa que a gente ama com o coração e sofre com o coração, não. É porque o coração está abraçado pelo timo, né? E aí o timo está pela mente concreta, é o que separa o humano do divino, mas é o que une o humano ao divino. Então, quando eu conseguir equilibrar a razão e a emoção, né, que é a primeira pétala da yoga do cardíaco, que é casina, e que é a primeira pétala, né, que daí é ativada quando o reboot é ativado, que é um outro estado de consciência, né, isso tudo se processa no reboot. E o que tem que ser o reboot? Né, tem que ser uma coisa alegre e feliz. E o que é ser feliz? É um estado de criança, por quê? Porque as crianças, né, pertencem ao reino dos céus. Ou como o Jesus falou, né, vinde a minhas criancinhas, só que quem falou não foi Jesus, quem falou foi o próprio quinto, né, que tem ligação com as crianças, porque não são as crianças ainda em idade biológica, né, que são seres potencialmente novos, em tempo de se alterar e se preparar para criar. É aquele ser humano que, tendo um conceito de neutralidade, um conceito de equilíbrio em evolução em si, né, que é a busca, o desejo, o gosto por aquele diferente, aquele inexplicável, coloca em atividade, coloca em produção substâncias orgânicas, coisa física, normal, natural, qualquer um de nós faz, que nos coloca de novo em um estado de criança, de ser infantil, de estar bem. E o estar bem, o ser criança, o ser infantil, é estar naquela fronteira que liga o visível e o invisível.
Aí então eu ajo como criança com a maturidade, né, de um Isso, adulto. Aí o que é? exatamente. É o humano adulto ensinando para a criança, que é o divino, como fazer as coisas. Por quê? Porque a grande dificuldade da divindade, do divino, é que quando ele se defronta com o mundo físico, ele não sabe o que fazer porque não tem código de linguagem. Por quê? Por que não tem código de linguagem? Porque nada que exista no astral ele consegue traduzir. Da mesma forma que se você olhar o defeito de alguém e não souber falar que defeito que é porque aquele defeito não está em você. A divindade se manifesta, né, em nós humanos ou entre a humanidade e olha para as coisas e pergunta: que nome tem isso? Aí eu vou dizer: não, divindade, Maitreya, Akbel, Jesus, Deus, que nome? Brahma, Shiva, Buda, Krishna, que nome cada um queira dar, né? Não, eu vou te explicar. Isso aqui se chama mal, né? Isso aqui se chama ira, isso aqui se chama fúria, isso aqui se chama apatia, isso aqui se chama frieza. Você teria coragem de ligar a divindade a uma forma que existe no astral que representa um passado que nós temos que resolver? Não teria, né? E por que então você tem coragem de fazer isso com a tua própria divindade que está em você? Qual é a diferença entre a divindade que está em cada um de nós e a divindade que existe no cosmos? Nenhuma. Então por que eu não faria com essa divindade, mas faço com a minha? Quer dizer assim, com a minha eu posso fazer crime de lesa divindade todos os dias, lesa a humanidade, lesa a evolução, lesa a minha evolução, fazendo o quê? Julgando, apontando esse tipo de coisa, alimentando o passado. Por que eu tenho o direito de fazer isso? Porque eu não tenho ciência que eu não tenho o direito de fazer isso. Por quê? Porque a mecânica, que é o filtro para ver de maneira diferente o mundo, ou para ver o mundo real, é o estar bem, é o ser criança. Voltando ao início, Essa é a pergunta, como chegar ao caminho da neutralidade é através do timo, é sendo criança, é tendo alegria e felicidade. Esse é o princípio do equilíbrio, por quê? Porque em você se manifesta a oitava coisa, a neutralidade sempiterna, que é a origem da própria existência do universo. então, voltando ao início da conversa, qualquer pessoa que estivesse passando, vamos dizer, pelo mesmo processo que iniciei o programa aqui, não deveria se isolar de forma nenhuma, e sim Óbvio. olhar para a coisa e trabalhar a coisa, sublimar a coisa, como você disse. Óbvio, 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 porque você tem o dever de sublimar aquela coisa em você e no teu irmão humano que está ali. E como a diferença, você está vendo, né, o que está acontecendo e a pessoa que está ali não está vendo, porque às vezes a pessoa ela está tão congestionada, ela está tão, assim, ela alimenta tal quantidade de elementais, né, que a própria energia luminífera, né, que devia daí da condição dela ver o que está acontecendo, é sugada. Aí o baço ele é tão sugado que não sobra vitalidade nenhuma para ativar o sistema orgânico. Daí é como se a pessoa andasse, sabe? Exatamente assim, o grego, que se anda na parte mais densa do astral é pasmosamente, sabe Sim, assim? sim, eu sei disso. Pesadamente, dá para sentir o calor, né, entre as mãos, e são, assim, queima a palma das mãos. É isso, né, que faz com que as pessoas não entendam a vida e achem que a vida é o que ela não é. Por quê? Porque estão na parte mais densa do astral, esquecidos de quem realmente elas são. Aí você, olhando para aquela coisa que se manifesta naquele teu irmão humano, né? E aí, mesmo que você não emita um verbo, não fale nada, mas só em você olhar aquilo se manifestando, aquilo quando se manifesta, sabe que está sendo olhado e vai ser diferente. É uma forma Então, a primeira coisa que teria que ser feito é exercer o poder de transformar o mundo que me cerca, né, ou falando ou olhando. Né? E eu posso ou olhar, né, e mentalmente imaginar aquela pessoa como ela deveria ser, e como ela deveria ser. Ela deveria ser livre dos erros que tem em mim que eu vejo nela. Primeira coisa. E depois ela ser livre dos erros que está nela e que não deveria estar. Em ela sendo livre, então eu vendo aquela pessoa perfeita e acabada, feliz, né, aquilo se projeta em mim, porque eu criei uma realidade. Né? E aí eu posso ver e aí eu posso também falar. Não, eu desejo. Que bom que você sempre, e aquilo que a gente tem conversado. Então, eu crio mentalmente e eu crio verbalmente uma nova realidade. Em fazendo isso, né, eu dou o primeiro passo, que é o seguinte, é transformar o meu mundo.
Porque aquilo que está no outro que me incomoda, né, está em mim, senão eu não saberia o nome. Com toda certeza. Não é verdade? Então, eu ando, não sou diferente de você, sou exatamente igual a você, né? Eu ando pela rua todos os dias, eu vejo o céu de cor diferente, porque eu faço o céu de cor diferente. Eu vejo as pessoas de bem sorrindo, porque eu faço as pessoas de bem sorrindo. Eu entro no elevador, todo mundo está soturno, até eu entrar, porque eu digo bom dia, né? E fico olhando descaradamente, esperando um bom dia, nem que seja um sorriso forçado. Dane-se, né, a tristeza que está naquela pessoa, porque ela vai ter que me olhar, se recolher e abrir espaço para que a pessoa finja um sorriso e diga bom dia. Está difícil? Azar se está difícil. Dane-se a dificuldade. Nesse minuto está fácil. Só que é o seguinte, está difícil para aquela pessoa. Se aquele difícil recua e por um minuto fica fácil, quando o difícil voltar, ele já volta mais fraco. Com certeza. Com certeza. Essa é a mecânica da transformação. Muda o teu mundo, que mudando o teu mundo, muda o mundo de todos, mudando o mundo de todos, muda o mundo da divindade, que é o quê? Somos todos nós. Por isso o professor diz, Henrique José de Souza, Aquibel, Aquibel, que é o primeiro daquela trilha de Aquibel Chimbelai, ele diz, cada um constrói o seu próprio mundo, para que o meu se mantenha... o meu permaneça ignorado. Permaneça ignorado. E quando o meu mundo permanece ignorado, o meu mundo, que é o mundo dele, é o mundo do sexto sistema, né? É o mundo onde existe a neutralidade, que ela vem do oitavo e se projeta no sexto. Então, quando o mundo dele permanece ignorado, aí nós fazemos o quê? Nós chafurdamos, só para não querer ser feliz. A gente está, na verdade, se divertindo, né, em sermos infelizes durante uma existência inteira. Maravilha. Bom, até passamos do horário hoje, normal. Formidabilíssimo. Formidabilíssimo. Nós vivemos em um mundo formidabilíssimo. Palavras novas que nós estamos... Não existe outra maneira de descrever o mundo que a gente vive hoje, a não ser formidabilíssimo. E os seres do passado que se alimentam ainda do gênero humano, cuidado. Todos vocês vão ser sublimados dentro do conceito da instantaneidade. Então, acordem e se transformem para aproveitar esse mundo formidabilíssimo que nós vivemos hoje. Olha que maravilha. É isso aí. Queria dar um lembrete antes de a gente encerrar. Semana que vem, o Vida Inteligente vai ao ar excepcionalmente quarta-feira, das 9 às 10 da noite. Não teremos Vida Inteligente na quinta-feira. Eu tenho que viajar, realizar um trabalho fora. Então, excepcionalmente, semana que vem, Vida Inteligente, aqui ao vivo, das 9 às 10 da noite. Para aquelas pessoas que não recebem nossa mala direta, fica a comunicação verbal. Aqueles que recebem vão assistir. Então, Jorge, muito obrigado. Obrigado a você, um grande abraço. Lembre que vocês já estão no sempre, então o caminho que vocês estão seguindo vai levar vocês a vocês mesmos, então aproveitem, sejam felizes. Um fraterno abraço e até sempre. E até sempre. TV Floripa apresentou Vida Inteligente. TV Floripa apresenta Vida Inteligente. Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Estamos aqui mais uma vez, nossa quinta-feira com Tomás, para levarmos ao ar essa egrégora, essa magia, no bom sentido, que acontece toda quinta-feira e se posterga por toda a semana, por todo sempre, como a gente diz. Antes de eu entrar no meu assunto, eu gostaria de ler uma coisa que eu intuí antes de vir, que eu não vou precisar dar muita explicação e vai servir para mim e para todo mundo.
Vocês já ouviram falar do Sócrates, né? Não é o jogador que era do Corinthians nem do São Paulo. Sócrates, aquele grande pensador da minha terra do passado. E tem uma história muito interessante que tem na internet, vocês podem ver, e que eu quero ler e gostaria que vocês prestassem atenção e usassem como a carapuça servindo para todos nós. Um rapaz procurou Sócrates e disse que precisava contar-lhe algo. Sócrates ergueu os olhos do livro que lia e perguntou: "O que você vai me contar? Já passou pelas 3 peneiras?" 3 peneiras? Sim, a primeira peneira é a verdade. O que você quer contar dos outros é um fato. Caso tenha ouvido contar, a coisa deve morrer aí mesmo. Suponhamos então que seja verdade. Deve então passar pela segunda peneira, a bondade. O que você vai contar é coisa boa? Ajuda a construir ou a destruir o caminho, a fama do próximo? Se o que você quer contar é verdade e é coisa boa, deverá passar pela terceira peneira, a necessidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Pode melhorar o planeta? E arremata Sócrates. Se passar pelas 3 peneiras, conte. Tanto eu, você e seu irmão nos beneficiaremos. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Será apenas uma fofoca a menos para envenenar o ambiente e levar discórdia entre irmãos, colegas do planeta. Devemos ser sempre a estação terminal de qualquer comentário infeliz. Eu não preciso nem comentar isso aqui, né? Pois bem, hoje, quando eu venho para cá para o programa, as pessoas depois falam, dizem que eu sou muito transparente, e eu sou o que eu sou. E como aqui nós somos uma grande família, e eu me sinto bem quando eu estou com vocês. Se nós não fôssemos seres humanos iguais, eu diria para você assim que isso não se repita. Então, não, mas não somos, Isso aí mostra, e eu sempre tenho autocrítica, coisa que eu não tinha no passado, hoje eu tenho, de mostrar o quão longe, o quão distante eu ainda estou daquilo que eu tenho que chegar, que é a consciência plena. Não está, Grego, me permita discordar. E isso aqui, por exemplo, vejam só, os detalhes, essas coisas, é sempre bom trazer à tona, porque hoje não adianta me dizer que fugiu do tema, que não tem nada de fugir do tema. Ontem, por exemplo... Isso se chama movimento retenção. Isso, senhor, vejam só, ontem tive o prazer de receber, e estava sentado onde está o nosso irmão Jorge hoje, o digníssimo governador do estado de Santa Catarina. Um ser humano como qualquer um de nós. Esteve aqui durante 1 hora, falamos sobre a vida dele, sobre as realizações dele. Não falamos de greve, não falamos de coisa ruim, não falamos de absolutamente nada. Então, pois bem, eu achei que tinha feito uma grande coisa, vamos dizer, trazendo Vida Inteligente. E eu achei não, eu tenho certeza, eu achei. Vamos corrigir. É porque eu trouxe aqui, mostrei para o meu público esse cidadão que dirige o nosso estado, que tem 40 anos de vida pública e, como disse aqui mesmo ontem, nunca teve um caso de nepotismo. Aqui. Pois bem, então eu tive que aguentar depois, no dia seguinte, ontem mesmo, como hoje, depois da entrevista e todas essas coisas, puxa, você levou ele lá, puxa vida, não tinha quem melhor, e não sei o que lá, e puxa, é interessante isso. Vamos lá. É interessante perceber, então, e eu entusiasmado por ter proporcionado isso, por trazer uma emissora comunitária, num programa local, Vida Inteligente, que tem alcance por internet, essas coisas tal. Então, eu achei que tenho certeza que foi uma grande coisa e tive que ficar ouvindo as gracinhas, essas coisas, não por terem falado, mas essas gracinhas... elas não retratam a verdade. Então, hoje, eu me considero aqui um verdadeiro bicho do mato em relação ao meio que eu ando convivendo. Ou eu vou ter que me afastar para ir para algum lugar, longe de seres humanos, passar uma temporada,
porque eu estou cada dia mais intolerante, ô Jorge. Então essa é a história, a partir de Então, agora, cara, eu acho só que vou nós dar vamos boa ter noite que- para nós vocês vamos ter aqui. que Não quero fazer, nós vamos ter que fazer uns 5 programas para falar de ti. para falar de mim? Não, mas aí não, vou fazer terapia aqui. Não, terapia, Então tá, vamos entrar no terapia tema de hoje, então, desnecessária. que é? Não, você já está no tema de hoje desde quando começou a É reclamar, né? o caminho da neutralidade. Boa. Viu? Você gostou, né? Eu já estou no meu eixo aqui de novo. Ah, esse negócio aqui é uma terapia, né? É, e tem gente de São Paulo, as minhas amigas psicólogas, né? A Helena, a Maria Delice, estão aí analisando. Depois do programa, sempre ficam mandando os e-mails com a minha, com o meu, como é que se diz, diagnóstico Isso é ali. muito bom. Então vai lá, a palavra é sua. Então tá bom. É, só, primeira colocação, né? Se vai se afastar de todos os seres humanos. Você foi ver, você foi num lugar, né, onde não existe o assunto que a gente está conversando hoje, que é neutralidade. Como você não estava olhando para a coisa não deu para você, você sequer teve condições de falar o nome dela, Sim. que é a neutralidade. Veja só, né, como ela... Para você como essa questão de... E não foi só hoje, não. Eu tive dificuldade a semana inteira. Não vamos ser muito rígidos contigo, vamos falar só hoje. Eu estou falando aqui. Então, você como essa questão do falar, do viver, do ir onde as coisas estão, do fazer as coisas virem até onde a gente está, do olhar para a coisa e a coisa olhar de volta, isso é físico. E você sabia o assunto do programa de hoje, você que intuiu o programa de hoje, a Rose, a gente tinha conversado, tinha sugerido, isso é uma coisa que vinha sendo construída já há um tempo, né? Da nossa forma, que você não tem nada de formalizado, né? Mas aí na hora em que você vai falar, né, o assunto do programa, que assim, é o ponto de disparo e todo um processo de compartilhamento de bem-estar com todo mundo que está com a gente aqui hoje, né? Aí você se perde, né, disso porque você teve que ir lá resgatar a tua dor do dia, né? Aí então, se a gente for olhar as 49 camadas do astral, então as últimas se entrelaçam com as camadas mais baixas da mente, né, que é o concretismo. As camadas mais altas da mente concreta do conhecimento se entrelaçam com o abstrato, e daí para cima começa o conhecimento abstrato e a própria divindade. Quando você foi buscar um dia a dia, que você analisou sobre um prisma de dor, um prisma puramente humano, você se deu o prazer hoje de esquecer o teu direito de divino e agir, e se comportar e julgar só como humano, você se desprende do lugar onde você está hoje, da tua responsabilidade como divino, né, que é criar o bem, o bom e o belo, né, e descrever e tornar visível o novo, e se desloca para a parte mais densa do astral, né, onde se analisou as pessoas durante o dia a dia, baseado no mundo que você estava naquele momento. E esse mundo que você estava naquele momento, e a tua opinião sobre as pessoas naquele momento, está tão longe, né, do que está se criando aqui agora, que você não teve condição de voltar. Não teve condição de voltar e esqueceu o nome da coisa. Né? E esquecer o nome da coisa significa que naquele momento você, em hipótese alguma, fisicamente é impossível você estar em contato com a coisa. Então, nesse momento, você não estava em contato com a neutralidade, agora você já está. Agora já, né? Claro, porque trouxe de volta. Né? E não que eu tivesse que te ensinar o caminho, é que você se deu, assim, se permitiu, né, chafurdar. Né? A deusa porca ainda, né? Que era a deusa e achava que era tão divertido aquela confusão humana, aquela coisa toda assim e tal, que é uma analogia para o astral mais denso, né? Você se projetar do mundo átmico para o astral mais denso, para o sofrimento, né? Aí ela se lança, né? E diz, pô, esse negócio aqui é muito massa, né? E fica chafurdando ali e tal. Como não olha mais para si mesma, ela não olha mais para a sua própria natureza, esquece que é um ser divino, né? E aí ela pensa que ela é o que ela não é, o que ela está. Né? Aí os deuses vêm e sacrificam para que daí então, no passar de uma existência para outra, ela tenha a noção de quem ela realmente é, que é o que acontece com todo ser humano. Muito bem. Muito bem, né? Começamos bem, então, o nosso... Assim, já não tem mais para onde ir, Grego. Não? Não tem mais jeito. Né? E também não tem isso assim de se olhar as pessoas e ver nas pessoas em perfeição, porque se você se retirar e ir lá para Matatu, Araracanga, ou ir para Morebe, ou ir para onde, bom, não existe lugar mais sagrado, mas Matatu, Araracanga, ou Morebe, ou para onde você queira ir, e você deve achar que você é um asceta perfeito e acabado, um duíja, né? Longe disso. Não, supondo, né? Longe disso, não. Né? A gente está aqui Só um para isso. isolamento, não que... A gente está aqui para isso.
E aí você chegar na condição de equilibrar o sistema glandular e você não vai adiantar nada. Por quê? Porque você saiu daqui porque tinha uma criatura, um ser humano aqui que estava te incomodando. Você vai estar lá, né? E aí lá você vai entender, né, que você, na verdade, falhou porque você abriu mão da tua responsabilidade de fazer aquela pessoa melhorar. Não existe mais caminho individual para evolução. Não existe. Se existiu algum dia, né, isso foi antes do que aconteceu a partir de 1800. Entende? Então, hoje, ou todo mundo evolui, ou ninguém evolui. Alguns podem achar que são melhores do que outros, mas hoje já não existe mais uma pessoa, outra pessoa. Existe o gênero humano, né? E ou o gênero humano vai, ou ninguém vai. Entende? Aí quando se diz assim, não, aquela pessoa está fria, aquela está apática, não. Meu Deus, que sou eu, que está naquela pessoa, está apático. Aí tem que ver, ela está apática por quê? Para quê? Ou é o meu filtro que está muito rigoroso, ou eu tenho medo disso e eu projeto naquela pessoa aquilo que eu não quero resolver. E se não for nada disso e realmente aquela pessoa tiver, o que é? É uma pessoa que está dando a vida, está usando uma existência inteira para trazer à tona a apatia, que é uma coisa que tem que ser resolvida. Aí você, primeira obrigação é olhar aquela apatia com os olhos de quem? De quem entende, não a pessoa, entende a apatia, entende a origem da apatia, e a apatia, eu estou te olhando, a partir de agora ela já não é mais a mesma coisa. Essa é a tua obrigação. Quando você diz, não, aquela pessoa está apática e critica ou julga, criticar não é o termo, julga. Sim, julga, é um julgamento. E o poder de julgar não é um direito, é o poder de julgar, é um poder que tem que tem que ser exercido com muito critério, porque ele é o máximo do poder dado a um ser humano, ainda mais quando eu verbalizo esse julgamento. Quando você julga, você está abrindo mão, né, de resolver aquilo. Não aquela criatura, mas aquilo que está se manifestando naquela criatura e aquilo que está vivendo às custas daquela criatura humana e aquilo que aquela criatura humana espera que você, com os olhos que ela ainda não tem, entenda e resolva. Em resolvendo nela, vai resolver também, você sabe por quê? Porque assim, agora há pouco você não quis lembrar o nome da neutralidade? Foi. E lembrou? Não. Não. E como é que você sabe o nome daquilo que está naquela pessoa? Apatia. Por quê? Porque ela também está em você. Ah, com certeza. Então, né? Quando eu digo você, por exemplo, você, eu, cada um de nós que está aqui junto, porque esse encontro que a gente faz aqui hoje... Eu vim aqui hoje com vontade de dizer que eu tenho sentido, pode ser apenas impressão minha, claro, né? Eu tenho sentido as pessoas muito frias, as pessoas muito apáticas, as pessoas muito voltadas somente para si. Nós já vimos em filmes de ficções aqueles seres que não riem, que ficam sérios assim, mas você percebe uma espécie de apatia. Eu tenho notado isso, eu posso estar enganado. E eu me sinto mal aqui. Eu falo, o que pode estar havendo com as pessoas? Puxa, é bacana, nós estamos agora numa primavera ensolarada, tempo bom, estamos saudáveis, tudo. E por que será que as pessoas estão apáticas? Você conversa com as pessoas dentro das suas profissões, dentro das suas lojas, aqui dentro da própria TV. Você vai perguntar alguma coisa, as pessoas não sei, é assim, quer dizer, não tem aquele entusiasmo em envolver o assunto, em buscar esse assunto. E esse assunto, esse meu questionamento, parece que tem tudo a ver com o tema do nosso programa de hoje. O tema do nosso programa de hoje é o caminho da... Como é que é? Neutralidade. Da neutralidade, isso aí, ó. Caminho da neutralidade. Então, tudo isso aqui, nós vamos dissertar. Ele ri, né? Acabamos de fazer o diagnóstico. O diagnóstico, né? Foi. Então tá bom, isso é sempre bom. E o Jorge, o querido irmão Jorge, o querido amigo e irmão, ele sempre diz que tudo que eu falo no começo do programa é sempre o gancho que precisa, vamos dizer, para a gente dar o embalo ao nosso programa. Boa noite, Jorge. Boa noite. Não é o que você fala, é o que você traz. Né? É o que eu trago, né? Então, tudo bem, eu sou portador aqui das coisas, né? Que você guarda pensando que vai falar, mas você está trazendo a custa da tua própria vida, né? Não, e vê que é muito sintomático, porque daí, assim, então, quando você estava... Primeiro, boa noite a todos, né? É que o assunto hoje é muito interessante, né?
Então, isso daí estava, você foi ler o texto do Sócrates, né? Primeiro que é uma abordagem já do ciclo passado, né? Então, Sim. hoje ela já é completamente diferenciada, né? E Sócrates teve seu papel na época que houve a chamada chuva de estrelas na Grécia e que tinha por função criar um movimento que daí resultaria nisso que nós temos os pés hoje, né? Que se chama Brasil. Mas então, quando você foi ler o texto, tem assim, então se servia carapuça para alguém. Serviu para mim mesmo, né? Sem dúvida. Também, né? É claro, né? Sem dúvida. A gente só chama de carapuça aquilo que a gente já experimentou, Não né? tenha dúvida. E uma coisa muito sintomática também é que daí então você está falando dessa questão das pessoas estarem frias, estarem apáticas, né? Isso é um prisma, né? As pessoas e o mundo, eles são, e o mundo, as pessoas são e o mundo é o que é, né? É o prisma como nós olhamos para essas pessoas é que diz se elas são apáticas ou não, ou frias. E aí quando você foi daí descrever o teu dia a dia para você chegar nessa Conclusão, nesse nessa parecer, conclusão, né? nesse veredito que as Veredito, pessoas isso. são apáticas e frias, você teve que ver, né, isso. Isso. E quando você